Vamos louvar o nosso Deus com cânticos nesse momento. Com alegria louvaremos aquele que está vivo, que está no meio de nós. É a nossa força, a nossa fortaleza. Ó Senhor. Você acredita nessa verdade? Diga. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro
dar força de estar aqui. Diante de tudo, Senhor, o Senhor está vivo, nos dando força, alegria, Senhor, para caminhar cada dia. Diga, para sempre. Declare. Esse culto é de gratidão, Senhor, por estarmos vivos, com saúde. Os irmãos têm liberdade para adorar o Senhor também através dos seus dízimos e ofertas. Como eu sempre digo, esse não é um tempo de tentar comprar as bênçãos de Deus, dizendo eu darei isso para o Senhor para que o Senhor me dê algo em troca. Não, é um tempo de gratidão, é um tempo de reconhecermos: Senhor, o Senhor tem suprido as minhas necessidades, o Senhor tem me dado a ponto de inclusive eu poder ofertar e contribuir na Tua obra. Então, com esse espírito, com esse coração grato ao Senhor é que nós ofertamos nesse momento. Oh, profundidade das riquezas, sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Santo,
Ele. É tudo sobre você. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Bom, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. E nós vamos ler os versos de 25 a 33. Lucas 14, do 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, eu te peço nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha no nosso meio aqui e opere poderosamente. Que o Senhor possa fazer a Tua palavra ser ouvida, que a Tua palavra possa não apenas ser entendida,
mas que a Tua palavra possa cair no mais profundo do coração dos meus irmãos. Leva as nossas mentes agora cativas a Cristo Jesus. Que nossa atenção esteja completamente voltada para a Tua palavra, Senhor. Que apesar, ó Deus, dos empecilhos, das distrações que tentam nos desviar da Tua palavra, o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente estejam concentrados no Senhor nesse momento. Nos dá graça, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra e sermos impactados por ela. Eu oro no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós temos um ponto positivo e um ponto negativo na nossa cultura. O ponto positivo é que nós vemos muita gente dizendo que estão seguindo a Jesus. Rapaz, o negócio hoje está animado, né? Vamos lá, voltar. Deixa que o Senhor se encarrega com isso daí. Há muita gente hoje dizendo que está seguindo a Jesus, certo? Esse é um ponto positivo. É bom vermos muita gente falando de Jesus. É bom vermos muita gente interessada em Jesus. O ponto negativo é que, infelizmente, embora o número de evangélicos, esteja aumentando cada vez mais no nosso país, infelizmente nós temos um problema. Nós temos também, por outro lado, um número de escândalos muito grande. Um mau testemunho muito grande entre aqueles que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que se dizem evangélicos. E a grande questão é, pessoas dizem que amam Jesus, pessoas dizem que Jesus é tudo para elas, pessoas dizem que Jesus está no seu coração, mas por outro lado, essas pessoas continuam vivendo como se Jesus nunca tivesse entrado nos seus corações. Essas pessoas continuam vivendo a mesma vida que elas tinham quando elas ainda não conheciam a Jesus. Continuam vivendo como ímpio. E esse é um problema, um grande problema. Será que tudo que mudou foi a minha roupa? Será que tudo que mudou foi o modo como eu falo? Será que estas são as únicas coisas que mudaram na minha vida depois que eu disse que agora Jesus era o meu Senhor? Depois que eu disse que agora que Jesus tinha entrado na minha vida? Se tudo que mudou foi a minha roupa, se tudo que mudou foi meu linguajar, que agora eu sei falar paz do Senhor, agora eu sei falar aleluia, agora eu sei falar glória a Deus, isso não é suficiente para Jesus. Isso não é o suficiente para Ele. Não é isso que Ele quer de nós. Não é que a gente mude só de roupa, não é que a gente mude só de falar alguma coisa, não é que a gente mude só que antes eu bebi, agora eu não bebo mais. Não é isso. Jesus não se satisfaz só com isso. Aqui no nosso texto há 4 informações muito importantes que Jesus quer compartilhar conosco. 4 informações muito importantes para todo aquele que deseja seguir Jesus. E eu quero que você dê uma olhada comigo nisso. Dá uma olhadinha no verso 25. Olha como é que o texto começa. Ele diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Bom, vamos começar mostrando aqui que tem uma ênfase no texto. Qual é a ênfase desse texto? É que uma grande multidão ia com ele. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Tinha muita gente seguindo Jesus. Muita gente andando atrás de Jesus, tá? É muito interessante que literalmente no nosso texto, aqui na minha versão diz, uma grande multidão. Literalmente, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria assim, muitas multidões. Ou seja, a ideia é que não era simplesmente que tinha assim um grupo grande de pessoas, era muita gente mesmo seguindo Jesus, andando com Jesus. Então, gente aqui que parou os seus afazeres. Essas pessoas, elas tinham seus compromissos do dia a dia, elas tinham coisas para fazer, mas de repente elas pararam o que elas estavam fazendo e elas foram andar atrás de Jesus. E nem sabiam direito para onde é que Jesus estava indo, mas elas estavam ali indo atrás de Jesus. A pergunta é, onde é que Jesus estava nesse momento? O texto não nos diz, nós não sabemos exatamente onde era que ele estava. Os teólogos normalmente imaginam que Jesus talvez estivesse passando por uma região chamada região da Pérea. Essa é uma região onde ele não tinha ido ainda, onde ele ainda não tinha pisado.
Então Jesus estaria andando por ali, e provavelmente por causa disso, porque era a primeira vez que ele estava passando por ali, ele atraiu muita atenção, muita curiosidade. Então nós temos aqui multidões indo atrás de Jesus. A pergunta agora é: qual era a motivação dessas pessoas de irem atrás de Jesus? A primeira motivação talvez fosse curiosidade. Como eu disse, essas pessoas talvez ainda não tinham visto Jesus, e então essas pessoas, ao ouvirem falar, olha, aquele homem, aquele mestre, que está andando por todo lugar, e que está curando pessoas, e que está fazendo feitos milagrosos, ele está passando por aqui. Então aquelas pessoas pararam tudo, eu tenho que ver, né? Eu tenho que ver esse homem, quem é esse homem? Então primeira coisa, curiosidade. Imagina aí que alguém muito famoso viesse aqui passar por Itaitinga, né? Talvez algumas pessoas iriam parar o que estavam fazendo para ir ver essa pessoa, famosa, né? Talvez, quem sabe, pedir um autógrafo, né? Talvez, quem sabe, bater uma foto, tentar bater uma foto. Então aqui, talvez naquela grande multidão, talvez houvesse muitos curiosos, tá? Outras pessoas talvez estivessem ali por algum tipo de interesse. Em outro lugar, Jesus vai dizer para algumas multidões que muitos estavam seguindo ele só por causa do pão, porque souberam que ele tinha multiplicado o pão, ele tinha alimentado muita gente. Então aquelas pessoas mais carentes foram para lá, mas o interesse delas às vezes era só pão, era só comida. Talvez alguns estivessem interessados porque já tinham buscado toda sorte de tratamento médico e não tinham tido o seu problema de saúde resolvido. Então eles ouviram, olha, estão dizendo que tem um homem que cura pessoas, que ele está passando por aqui, vamos lá. Quem sabe é hoje que ele vai curar a gente, quem sabe que é hoje ele vai tratar dessa nossa enfermidade, quanto tempo temos lutado com isso, quem sabe chegou o dia. Então algumas pessoas estavam procurando Jesus pelos mais variados motivos, seguindo Jesus pelos mais variados motivos. Alguns talvez estivessem apenas se divertindo com tudo aquilo. Está todo mundo lá, né? Está todo mundo lá atrás de Jesus, quem sabe deve ser alguma coisa legal, né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Talvez ele faz algum milagre, a gente vê, né? Que legal a gente vê um milagre. Então, a grande questão é, final do verso 25, é dito que Jesus para, e ele se volta para aquelas multidões, e ele tem algo agora a dizer para aquelas multidões. Ele tem uma mensagem aqui. O que você diria se você fosse Jesus? Imagina a situação. Você está passando por um lugar e está pregando, está fazendo alguma coisa. E agora tem um monte de gente andando atrás de você. O que você diria para essas multidões? Você para e você vai dizer alguma coisa para elas. Talvez a gente ficaria feliz, né? Olha que coisa legal, que maravilha, quanta gente está vindo ouvir o que eu tenho para dizer. Quanta gente está vindo ouvir a pregação da palavra de Deus. Quanta gente está vindo aqui e eu vou poder agora pregar para essas pessoas. Talvez nós tivéssemos ali uma palavra de encorajamento, olhar para aquelas multidões e dizer assim, olha, vamos continuar, né? Vamos seguir em frente, vamos continuar aqui andando, né? com o Senhor, vamos tentar continuar buscando a Deus, né? Buscando andar com Deus, fazer a vontade de Deus. Enfim, talvez nós tivéssemos alguma dessas mensagens para dar. Mas Jesus, ele se volta para aquela multidão, e o que nós vamos ver aqui é que Jesus, ele tem algumas condições que ele estabelece sobre aquela multidão. E ele diz assim, olha, vocês estão andando comigo, pois eu tenho uma palavra dura para dizer para vocês. Se vocês não fizerem essas condições que eu vou colocar aqui, se vocês não colocarem isso em prática na vida de vocês, vocês não podem ser meus discípulos. Não adianta vocês estarem andando atrás de mim. Se vocês não colocarem isso na vida de vocês, vocês não podem ser meus discípulos. E é muito interessante que no nosso texto, Jesus vai dizer isso 3 vezes. Uma palavra desanimadora até, né? Você está andando comigo, mas deixa eu dizer uma coisa, ainda não é o suficiente. Talvez você não possa ser o meu discípulo. Jesus vai dizer isso por 3 vezes. Então Jesus, a primeira coisa que ele nos ensina aqui, a primeira informação que ele quer que esteja presente na nossa mente é que Jesus não está atrás de fã. Jesus está atrás de discípulos. Jesus não está atrás de gente que vai simplesmente ali ficar olhando para ele e dizendo, olha que legal, interessante, algumas coisas na vida dele me inspiram bastante. Jesus não acha isso suficiente.
Jesus não quer fã, Ele quer discípulo. E a grande pergunta é, qual é a diferença aí desses fãs para os discípulos? O fã é um admirador. O fã talvez até esteja disposto a fazer um ou outro sacrifício para agradar o seu ídolo, para ser notado pelo seu ídolo, né? Porém, ele apenas se inspira na vida daquela pessoa. O discípulo é muito mais do que isso. O discípulo, ele quer andar com aquela pessoa, ele está comprometido com aquela pessoa, ele está ali aprendendo com aquela pessoa para imitar aquela pessoa em tudo e agora viver como aquela pessoa. Jesus quer pessoas assim, Ele quer discípulos assim. Ele quer que a gente esteja interessado agora em andar com Ele. Ele quer que a gente esteja interessado agora em ter as nossas vidas transformadas e a cada dia ser mais parecida com a vida dEle. É isso que Jesus quer de nós, ok? Então, essa é a primeira informação. Jesus não quer fã, Ele quer discípulo. A segunda informação que Ele vai dizer para nós é: o que é necessário então para ser um discípulo? O que eu e você precisamos para que a gente seja discípulos de Jesus, tá? Jesus vai falar aqui agora sobre um compromisso radical, um compromisso profundo e radical. E isso vai envolver três atitudes que eu e você devemos ter na nossa vida para ter esse compromisso radical com o Senhor Jesus. Você não pode, Ele vai estabelecer isso para nós, você não pode ser discípulo de longe. Você não pode ser discípulo apenas sendo um amigo do Evangelho. Eu acho legal a igreja, eu acho legal esse negócio de ser crente, assim, acho bonito, às vezes eu vou lá e eu gosto da música, às vezes eu vou lá e gosto até da palavra, traz uma palavra às vezes de encorajamento para mim. Legal, interessante, mas eu continuo só de longe, só achando legal. Eu não me comprometo com tudo que eu sou e com o que eu tenho. Pronto, não é isso que Jesus quer de nós. Jesus, Ele quer um compromisso radical, verdadeiro, genuíno. E aí a primeira atitude que Jesus vai dizer aqui, que eu e você temos que ter se nós queremos ser discípulos, é que nós temos que ter um amor incomparável por Ele. Amor incomparável. Então, dá uma olhadinha aí no verso 26, tá? Jesus voltou-se para as multidões e Ele disse, olha o que Ele disse no verso 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim e ama todas essas pessoas mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quando ele usa essa expressãozinha aqui, se, ele está fazendo um convite à reflexão. Ele está querendo que a gente pare e pense junto com ele, tá? E aí ele vai estabelecer aqui algumas questões. Aqui na minha tradução, na NVI, diz: se você amar mais essas pessoas do que a mim. Talvez na sua tradução esteja um pouco diferente. Na Revista Corrigida traz assim: se você vier a mim e não aborrecer essas pessoas, você não pode ser meu discípulo, tá? Literalmente, a palavrinha grega lá é a palavra odiar. Jesus está dizendo assim, se você vem a mim e você não odeia quem? Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e até a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Que conversa é essa? Jesus está me chamando agora a odiar as pessoas mais queridas para mim? Não, entenda o que Jesus está fazendo. Ele está fazendo aqui uma comparação entre o amor a Ele e uma comparação entre o amor com aquelas pessoas que nós consideramos as mais queridas da nossa vida, as mais preciosas para nós, tá? Jesus, em outros lugares, diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Está claro que aqui o ódio não é no sentido literal, que para seguir Jesus eu tenho que odiar, mas é em comparação, e nós vamos já entender isso daqui, tá? Jesus diz, por exemplo, que nós temos que honrar pai e mãe. Como é que Jesus vai dizer agora que eu tenho que odiar pai e mãe? Jesus diz, né, Paulo pelo menos vai escrever isso com base no ensino de Jesus, que o marido tem que dar a vida pela esposa. Então como é que Jesus agora está dizendo que eu tenho que odiar a esposa, odiar pai, odiar a mãe, odiar, né? O que Jesus está querendo dizer aqui? Nota, qual era essa cultura? Qual era a cultura dessa época aqui? Qual era a cultura? Era uma cultura extremamente familiar, uma cultura de clãs, certo? Quando você casava, por exemplo, quando a gente casa, a gente procura logo uma casa, né? Uma casa que fique não tão longe da casa dos nossos pais, que eles não possam ir visitar a gente quando eles precisarem, mas que também não fique tão perto
que a sogra esteja ali todo dia, né? Tomando um cafezinho de manhã, de tarde, de noite, né? Então a gente procura um meio termo aí, certo? Então o que acontece? Naqueles dias, quando você casava, geralmente as pessoas iam morar junto com os pais. Não na mesma casa, né? Mas ali numa espécie de conjugado, né? Algo assim bem próximo, bem unido mesmo, porque tinha essa visão cultural de clã, certo? O respeito que era dado aos pais, aos familiares, por exemplo, era algo que não encontramos mais na nossa cultura. Não encontramos. Era impossível um filho levantar a voz para falar com seus pais. Na nossa cultura, um menino desse tamanho já está gritando com o pai, né? Nessa cultura aqui, ó. Algumas culturas hoje no Oriente Médio ainda preservam esse tipo de mentalidade, certo? Então o que acontece? Havia um respeito total pela família, e um compromisso total com a família. E o que Jesus está estabelecendo aqui é o seguinte: o amor a mim tem que ser muito maior do que o amor e o compromisso que você dá para qualquer um dos seus familiares, das pessoas mais queridas que você tenha. É isso que Jesus está estabelecendo para nós aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você tem que me amar a ponto de desagradar essas pessoas se necessário for. A ponto de dizer não para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para os seus irmãos, para a sua esposa, para o seu marido, por causa de mim, se necessário for. É esse tipo de compromisso que ele exige de nós. Um amor incomparável. Nessa cultura, seria um tipo de amor que as pessoas olhariam e diriam o seguinte: como é? Ele está se negando a isso? Ele está dizendo não para a sua família, para o seu pai. Ele não gosta da família dele, não? Será que ele odeia a família dele? Então é daí que vem o contraste aqui. É um amor tão comprometido com Jesus, tão absoluto por Jesus, que as pessoas podem até olhar e comparar esse nosso amor por Jesus e o amor com as nossas pessoas mais queridas, achar que o que a gente está dizendo que é amor por eles, na verdade, parece até ódio. De tão distante do amor que nós temos por Jesus. Então essa é a ideia, essa é a comparação aqui, tá? Se você não entrar nesse compromisso com Jesus, o que ele está dizendo é que você não tem a capacidade de estabelecer um relacionamento correto e real com Ele. O seu relacionamento não vai estar adequado com Jesus. Ele não aceita menos do que esse tipo de amor comprometido aqui. Então essa é a primeira atitude. Se você quer ser discípulo de Jesus, é esse amor. Você vai amar Ele mais do que todo mundo. E por causa dele, você vai talvez desagradar muita gente. E vai dizer não, até para as pessoas que você mais ama, mais queridas, porque Ele é amado mais. Você o ama mais. Segunda atitude, além desse amor incomparável, é um compromisso incomparável que chega ao ponto de eu ser capaz de dar a minha própria vida por causa de Jesus. Morrer por causa de Jesus. Ele fala, né? Se você amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, e até a própria vida. Olha aí o verso 27, ele diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você tem que estar pronto para morrer por causa dele. Jesus aqui ainda não tinha ido para a cruz. Jesus ainda não tinha sido crucificado, ok? Mas os discípulos de Jesus viram em algum momento algum homem ou alguns homens pegando uma cruz, botando nas costas, sendo escoltados por um grupo de soldados e saindo da cidade, indo numa viagem só de ida. Qualquer pessoa aqui, quando via alguém pegando uma cruz, ela já sabia o que significava. Sabe o que significava? Uma viagem só de ida para a morte. Significava que aquela pessoa, ela estava caminhando para a morte. O que Jesus está dizendo para nós aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Se você quer ser meu discípulo, você tem que estar preparado a morrer por causa de mim. Você tem que estar preparado a ir comigo até onde eu vou. E sabe para onde é que eu estou indo? Para uma cruz. Eu estou indo morrer. Você tem que estar preparado para morrer por causa de mim. Se você não estiver preparado para morrer por causa de mim, você não pode ser meu discípulo. Quando a coisa apertar, você vai me negar para salvar a sua própria vida. Você tem que estar preparado a morrer por causa de mim. A morte de cruz era a morte mais humilhante, mais dolorosa.
horas e horas ali, às vezes mais de um dia, pendurado numa cruz. E você morria, não era por causa dos pregos, não era por causa não era por causa de nada disso. Você morria por falta de ar. O seu corpo pendurado naquela posição ali não deixava você respirar. E quanto mais você tentava respirar, mais dor você sentia. Porque os seus braços aqui, os cravos, né, se você apoiasse neles, ia rasgar mais e mais. As suas pernas, se você tentasse apoiar nas pernas para poder respirar melhor, você ia rasgar os seus pés. Então só era dor e dor e dor constante, constante, até que chegasse um momento que você não conseguia mais respirar de jeito nenhum e morria sufocado. Sabe quando quiseram fazer um teste lá, né? Às vezes, para abreviar, o que eles faziam? Eles chegavam assim, no caso de Jesus, estava lá os dois ladrões entre ele, né? Ao seu lado, perdão, ele entre os dois ladrões. Para abreviar, para eles morrerem mais rápido, eles fizeram o quê? Eles quebraram o joelho deles. Porque aí eles não conseguiam mais se colocar de pé e eles acabavam morrendo mais rápido. No caso de Jesus, ele já tinha morrido naquele momento. Qual foi o teste que eles fizeram? Eles perfuraram a lateral de Jesus e saiu sangue com água. Aquilo ali indicava que ele tinha morrido mesmo, porque a água já tinha entrado nos seus pulmões. Então Jesus morreu a morte mais vergonhosa, do pior dos criminosos. Um homem instruído naquela cultura, ele nem pronunciava a palavra cruz, porque era uma palavra vergonhosa, que não se usava para conversar com ninguém. E Jesus está dizendo, você está preparado para isso? Para a vergonha, para a dor, para o sofrimento, para a morte por causa de mim? Se você não estiver preparado para isso, você não pode ser o meu discípulo. Jesus não quer aqui gente que está andando com ele enquanto está legal. Enquanto está legal, estou com Jesus. Gente que está andando com ele só esperando algum tipo de benefício. Ah, quem sabe eu ganhe minha cura, que eu tanto quero. Quem sabe, né, a minha vida melhore. Quem sabe eu tenha mais dinheiro. Não, Jesus está querendo aqui pessoas que vão andar com ele, mesmo que não venha nada disso. Mesmo que venha dor, mesmo que venha sofrimento, mesmo que venha morte no final. Ele quer esse tipo de compromisso aqui. Ok? Porque nós sabemos o que ele tem preparado para nós depois. Agora tem um terceiro compromisso que Jesus nos chama aqui, uma terceira atitude, tá? Que está aí no verso 33. Dá uma olhadinha comigo. Ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Você tem que estar disposto a amar Jesus mais do que todo mundo. Você tem que estar disposto a morrer por causa de Jesus. E você tem que estar disposto a renunciar a tudo que você tem por causa de Jesus. Desistir de tudo por causa de Jesus. O que é isso que Jesus está ensinando aqui? É voto de pobreza, pastor, né? Converti, agora tenho que pegar todo o meu dinheiro e, sei lá, dar aos pobres ou alguma coisa assim? Não, não é isso que Jesus está exigindo. Algumas vezes ele fez essa exigência para algumas pessoas. Mas ali eram ocasiões em que Jesus estava querendo ensinar algo e confrontar algo na vida daquela pessoa. Por exemplo, o jovem rico chega até Jesus e diz que já está fazendo todos os mandamentos, né? E o que falta agora para ele ser salvo? E Jesus diz assim, muito bem, você está bem pertinho da salvação. Agora você pega todo o dinheiro que você tem e doa aos pobres. O que Jesus está confrontando ali? Você está seguindo todos os mandamentos mesmo? Qual é o primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas. Você está disposto a perder tudo por causa de Deus? E diz que aquele jovem saiu triste dali, porque ele tinha muitos bens. Isso significava o quê? Que o primeiro, o principal mandamento, ele não estava cumprindo. Ok? Mas, em outras ocasiões, por exemplo, Zaqueu, quando ele se encontra com Jesus e ele se converte, ele diz espontaneamente, ele diz, ó Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se alguém eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Isso é o oposto da teologia da prosperidade, né? Na teologia da prosperidade eu vou para Jesus para ficar rico. Zaqueu disse, eu vou para Jesus para ficar pobre. Porque eu já começo dando metade dos meus bens e ainda vou pagar o pessoal aí que eu, né, roubei, ok? Só que por que Jesus não olhou para ele e disse assim, não Zaqueu, não dá metade não, tem que dar tudo, né? Então, haviam algumas mulheres, por exemplo, de posses, que sustentavam o ministério de Jesus, elas faziam ofertas para Jesus, e Jesus não manda que elas dessem, entregassem tudo, tá? O próprio José de Arimateia, que cedeu o túmulo lá para Jesus, era alguém que tinha uma condição financeira, ele não manda entregar tudo. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo que nem sempre todo mundo tem que entregar tudo. Nem sempre todo mundo tem que dar tudo. Mas dentro do meu e do seu coração, se eu quero ser discípulo dele, tem que haver a disposição de entregar tudo.
Se preciso for, eu deixo tudo por causa dele. Se preciso for, eu entrego tudo por causa de Jesus. Esse tem que ser o compromisso do meu coração. Você já avaliou se esse compromisso ele é real na sua vida? Se Jesus pedisse para você deixar o seu carro, sua casa, eu vou entregar isso daqui para os pobres, para ajudar pessoas, ou vou entregar isso aqui para fazer a obra de Deus que está precisando. O que você falaria? Você entregaria? A gente é muito rápido para condenar o jovem rico, não é não? A gente olha assim e diz assim, meu Deus, cara, Jesus vale muito mais, como é que tu não deixa tudo para andar com Jesus? Mas na prática, eu e você, será que você está disposto a entregar aí, sei lá, um bem que você tem por causa de Jesus? É isso que a gente tem que se questionar aqui. Porque ele está dizendo, se eu não estiver disposto a entregar tudo por causa dele, às vezes ele não vai me pedir tudo, mas eu tenho que estar disposto. O caso contrário, eu não sou discípulo de Jesus. Jesus nos fala de um período de grande perseguição. Nos dias dele teve grande perseguição. O autor de Hebreus vai falar de crente que estava tendo seus bens tirados pelo Estado. Tá? O Estado estava lá indo e tomando a casa do pessoal. Simplesmente porque eles estavam seguindo Jesus. E aí, se fosse com a gente? Bastava eles pararem de seguir Jesus. E eles continuavam com a casa dele, com as coisas deles. Sabe o que o autor de Hebreus fala para eles? Ele diz assim, estão tomando as coisas de vocês, mas vocês ainda não resistiram até o sangue não, tá? Vocês ainda estão vivos? Pronto. Ainda falta morrer por causa de Jesus. E aí? É esse tipo de compromisso que Jesus está nos chamando aqui a ter com Ele. Dá só mais um exemplo. Lembra Ananias e Safira? Eles pegam lá um terreno, eles vendem um terreno, aí eles pegam o dinheiro do terreno e dizem assim, olha, vamos tirar uma parte para a gente, e o resto a gente leva lá nos pés dos apóstolos e entrega, e a gente diz assim, olha, isso aí foi tudo que a gente apurou com a venda do terreno. Ou seja, eles mentiram, né? E aí, o que Pedro diz para eles? Gente, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? O problema de vocês não é o que vocês estão dando. Não é porque vocês estão dando essa quantia e não o todo. O problema de vocês é que vocês estão mentindo. Esse era o problema de Ananias e Safira. Eles dizem assim, olha, se vocês tivessem vendido, o terreno não era de vocês, o dinheiro não era de vocês, você não precisava dar nada não. Vocês podiam ficar com isso. Mas por que vocês estão tendo essa atitude mentindo ao Espírito? Ali no caso eles queriam aparecer, né? Eles estavam vendo irmãos fazendo isso, eles queriam fazer isso para parecer que eles eram mais espirituais, né? Mais crentes, ser admirados pela comunidade cristã. E o resultado, a gente já sabe qual foi na vida deles, né? Eles acabaram morrendo por causa dessa atitude, um coração corrompido diante do Senhor. Mas o ponto que eu queria destacar para nós aqui é o quê? Pedro está dizendo, olha, vocês não precisavam ter entregue tudo, tá? Mas vocês precisavam ter sido honestos, né? Então, o Senhor não vai nos pedir para entregar tudo. Talvez para algum de vocês, Ele pode pedir isso. Mas normalmente, Ele não está pedindo isso. Ele não está pedindo para você entregar tudo. Mas não se engane. Você tem que ter à disposição. Se precisar, eu entrego tudo. É isso que tem que estar. É esse compromisso que tem que estar no nosso coração. Ok? Então, a grande questão é que ou é tudo do Senhor, ou nada feito. Quando Jesus nos salva, Ele não se torna apenas salvador da nossa vida. Ele se torna Senhor também. É por isso que Ele faz essas exigências. O Salvador é alguém que vai lá e simplesmente te livra de uma situação ruim. O Senhor é o teu dono. É aquele que chega para ti e diz, agora você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai viver assim, você vai deixar isso, você vai deixar aquilo. Esse é o Senhor. A grande pergunta é, Jesus tem sido o Senhor da nossa vida? Eu comecei falando sobre os escândalos que existem por aí. Muita gente dizendo que é crente, mas escândalos e mais escândalos. Por que isso acontece? Talvez porque muita gente está olhando e achando que Jesus é só um Senhor. Eu levantei minha mão um dia, Jesus me salvou, tá bom. Mas não encararam ainda que Jesus é Senhor da nossa vida. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor da nossa vida. E eu preciso agora viver completamente com Ele, eu preciso ser discípulo. Eu preciso imitar Ele. E tentar viver uma vida mais perto da vida dEle. Porque é isso que Ele espera dos seus discípulos. Então, em outra passagem, acho que em Lucas 9, se não me engano, Jesus ele usa novamente essa questão de tomar a cruz, certo?
Mas ali ele fala, ele acrescenta uma palavra. Ele diz que é necessário negar a nós mesmos. E é exatamente isso aqui, a ideia. Né? Quando eu tomo a minha cruz, eu estou caminhando para a morte com Jesus, eu estou disposto a deixar tudo para trás, inclusive até a minha própria vida. Esse é o ápice da negação. Eu estou desistindo de tudo, até da minha vida por causa de Jesus. Estou negando a mim mesmo em todas as áreas. É isso. Esse é o resumo do que Jesus espera dos seus discípulos. E a grande verdade, eu estou desistindo de tudo, porque agora eu entendi que nada mais é meu. Tudo é dele. A minha vida é dele. Então, seus bens, a sua família, a sua própria vida, a sua reputação, quanta gente, né? O que vão dizer de mim? Seus planos, tudo agora tem que ser de Jesus. Ou é tudo dele, ou nada feito. Naquela cruz, quando ele estava morrendo por mim e por você, ele estava entregando tudo. Ele estava entregando a própria vida. E naquela cruz, a palavra de Deus nos diz que ele comprou os que eram dele. Jesus me comprou. Jesus te comprou. Então não sou mais de mim mesmo, eu sou dele. Então tudo é dele. E agora, por isso, não importa mais o que disserem de mim. Não importa o que acharem de mim. Porque eu já morri para mim. Eu não sou mais meu, eu sou dele. Deixa que ele resolve. Então agora eu posso pegar algo e dizer, poxa, eu estava com planos de fazer isso para mim. Mas Jesus, o dinheiro é teu agora. Esses bens são teus. O que o Senhor quer que eu faça com isso? Às vezes Deus, o Pai amoroso que Ele é, bondoso, vai dizer assim, vai lá filho, compra isso aí para ti mesmo. Eu quero te ver aí alegre com isso daí. Mas às vezes Ele vai olhar para a gente e vai dizer assim, lembra daquele teu irmão, lembra daquele teu amigo, lembra daquele teu vizinho, lembra como é que ele está passando? Lembra como é que está as coisas lá difíceis lá? Então não quero que tu compre isso para ti agora não. Eu quero que tu vá lá visitar aquele irmão e entregue para ele. Ou às vezes ele vai olhar e vai dizer assim, olha filho, os irmãos lá estão fazendo aquela obra lá, tá? Eles estão precisando dessa ajuda aí. Vai lá e entrega lá. Mas a grande questão é, tudo é de Jesus. Tudo é de Jesus. E eu tenho que saber como é que Jesus quer que eu use para Ele. Para a glória dEle. Tá? Ok. Uma terceira informação que Jesus quer nos ensinar aqui é o seguinte. A gente já viu, né? Primeiro, Jesus quer discípulos, Ele não quer fã. Segundo, Ele já nos disse aqui o que Ele quer, o que é preciso para ser discípulo dEle. Nós temos aqui realmente que ter esses compromissos radicais com Ele. Terceira coisa, Ele quer que a gente calcule. Ele quer que a gente pense muito bem, avalie muito bem. Não se precipite. Calcule bem antes da gente dar esse passo de seguir a Jesus. Tá? Então, a gente ouviu aqui as exigências dele. Agora ele diz assim para a gente, agora para um pouquinho, pensa um pouquinho e calcule. Você está pronto para me seguir? Você está disposto a acatar essas exigências aqui? Dá uma olhadinha comigo aí, versos de 28 a 30. Olha o que ele diz. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então ele fala de um objetivo aqui. Ele fala, qual de vocês querendo construir uma torre? Vocês têm esse objetivo, eu vou construir uma torre. O que você faz? Aí ele diz, você primeiro calcula, para ver se você tem condições de fazer isso. E você se assenta. Você não faz isso precipitadamente, não é por impulso. Você senta com calma, avalia. E vê se você tem condições de fazer isso. Aqui é uma ilustração que Jesus está dando para o compromisso que Ele está chamando a gente a fazer com Ele. O que Ele está dizendo para nós aqui? Qual é o teu objetivo? Você está andando atrás de mim, a multidão estava andando atrás dele. Qual é o teu objetivo? É ser o meu discípulo? Então para e calcula, para e pensa, e vê se você é capaz de seguir essas exigências que eu estou falando aqui. Não é qualquer um que vai poder ser meu discípulo, é aquele que está disposto a entregar tudo, a morrer por causa de mim, a ter esse compromisso radical comigo. Então não vai por impulso,
Tá? Jesus aqui está sendo bem realista com a gente. Jesus aqui não está tentando manipular ninguém. Ele está querendo, para e calcula. Porque se você tomar uma decisão impensada, mais lá na frente só vai resultar em vergonha. E vergonha para você. Vixe, aquele camarada ali não era crente? Ele não era crente? Então para e calcula. Para e calcula. A grande questão, irmãos, é que a mensagem do Evangelho, ela é urgente. É urgente. Por quê? Porque nenhum de nós sabe onde é que a gente vai estar daqui a meia hora. Nenhum de nós sabe onde nós vamos estar. Nós fazemos previsões. Achamos que vamos estar talvez aqui ainda, ou no caminho para casa. Mas a verdade é que nós não sabemos. Algo que está fora do nosso controle pode acontecer. E ao invés de estarmos onde nós achávamos que estaríamos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso do Universo, para prestar contas diante dele. Nós não sabemos. Eu posso ter um ataque cardíaco, cair no chão aqui agora. Então a mensagem é urgente. Porque o único que pode fazer a paz entre esse Deus e eu, pecador, é o Senhor Jesus. Eu sou um pecador. O problema é que a gente se esqueceu dessa verdade. A gente fica se comparando uns com os outros e achando, não, mas eu sou pecador, mas o outro é pior do que eu. E a gente fica achando que no final das contas, Deus ele vai olhar assim e diz, não, vem todo mundo para cá, entra aí e tal, tá de boa. Mas a palavra de Deus é urgente. Sabe, Jesus não precisava morrer na cruz se eu fosse bonzinho. Jesus não precisava, para que ele morreu? Nós somos pecadores, corrompidos. E Deus é santo, um juiz santo que não aceita suborno. A grande questão é que nós vamos estar diante dele. O que nós temos para oferecer? Eu vou usar esse exemplo que eu uso milhões de vezes. Mas eu vou usar de novo, para você entender que você é um pecador. Imagina aí, se hoje nós pudéssemos pegar os teus pensamentos, colocar dentro de um DVD e transmitir num telão aqui. Quem é que você chamava para vir assistir? Tudo que você já pensou. Quem é que você chamava para vir assistir? Sabe por que você não chamava ninguém? Porque você é pecador. E você sabe o que já passou pela sua cabeça. E o que você esconde dos outros, você não esconde de Deus. Esse é o problema. Ele assiste tudo isso. E um dia nós vamos estar diante dele. E sabe, o que nós merecíamos, e a palavra é muito clara, é condenação eterna por causa de todos os nossos pecados contra o Senhor. Sabe qual foi o plano de Deus? Eu vou dar o meu filho. Jesus disse, eu vou entregar a minha vida e receber a condenação que você merece. Toda a ira de Deus contra a nossa maldade e o nosso pecado, ao invés de cair sobre mim, caiu sobre Jesus. Para que eu agora pudesse ter a minha dívida quitada e pudesse viver com Ele para sempre. Foi isso que Ele fez por mim. Ele entregou tudo, tudo. E é por isso que Ele exige aqui, que eu entregue tudo, entregue logo. Porque logo eu estarei diante desse Deus. E eu preciso resolver isso na minha vida. Agora, embora a mensagem seja urgente, é preciso estar consciente do preço. Antes de dizer eu entrego, eu preciso estar consciente do que isso vai custar. Isso vai custar isso daqui que eu acabei de falar. Eu estar pronto para morrer por Jesus, porque eu amo Ele mais do que tudo nesse mundo, mais do que todas as pessoas que eu conheço. Estar pronto a perder tudo por causa dele. É isso que vai custar. Se eu tiver que fazer um negócio errado para ganhar muito dinheiro, eu vou obedecer Jesus e eu vou perder esse dinheiro todinho. Porque Ele vale mais. Porque o que Ele quer vale mais. Então Ele diz, calcule, sente, calcule. Não tome uma decisão meramente impensada, irracional, por emoção. Calcule, calcule. Mas calcule depressa. Mas calcule. É por isso que aqui na nossa igreja, a gente não faz aquilo que é comum, né, na maioria das igrejas. Estou dizendo que é errado, que é isso, que é aquilo outro, não. Mas a gente não faz. Aquele negócio lá do apelo, né? No final da mensagem, vem alguém, começa a tocar aqui o teclado, sei lá, alguma coisa. E aí o pastor começa a dizer, né? Jesus está batendo na porta do seu coração, né? Jesus está querendo entrar, mas ele é educado, então abra a porta, né?
Ainda tira o texto lá de Apocalipse do contexto, né? O texto lá de Jesus batendo na porta lá em Apocalipse, não é batendo na porta do coração. Jesus está batendo na porta de uma igreja. E o que ele está dizendo é que aquela igreja está vivendo em pecado, estão fazendo a ceia, e o dono da ceia está do lado de fora, batendo na porta. Se vocês abrirem, eu entro para cear com vocês. Olha aí, uma igreja se reunindo para adorar Jesus e deixando Jesus do lado de fora. É isso que está ensinando lá. Tá? Mas por que a gente não fica aqui fazendo esse apelo de meia hora no final? Porque eu não quero que você tome uma decisão porque de repente você chorou. Porque de repente você sentiu um arrepio, um calafrio, uma tontura. Agora eu tenho que ir para Jesus, senão ele vai me matar agora, né? Não. Eu quero que você entenda a mensagem. A mensagem toda é o meu apelo para você. Eu quero explicar essas verdades aqui para você com muita clareza, para que você entenda. E se você entender, você pegar e dizer assim, é isso que eu quero. É isso que eu preciso, eu tenho que fazer isso. Porque eu entendi. Não é simplesmente porque eu chorei, porque isso, aquilo, outro. Tá? Então, calcule aí se você está pronto a pagar esse preço. E a última coisa, a última informação que o Senhor nos dá aqui, é o seguinte, ele diz, calcule se você está disposto a pagar o preço de seguir Jesus. Agora, calcule também se você está disposto a pagar o preço de não seguir a Jesus. Esse é o último ponto aqui. Dá uma olhadinha comigo aí, versos 31 e 32. Olha o que ele fala. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Então esse é o ponto aqui. A ilustração agora é, você vai ter que fazer um outro cálculo, tá? Imagina que você vai para uma guerra, e tem um rei que está vindo contra você. Ele está vindo para dominar tudo, para conquistar tudo. E olha o exército desse rei. Ele diz que ele tem aqui o quê? Você tem 10.000 homens, mas o rei que vem contra você tem 20.000 homens, ele tem o dobro do seu exército. A ideia aqui é que ele vem contra você com um exército imbatível. Não dá para você ganhar essa guerra. Não dá para ganhar essa guerra. Mas cedo ou mais tarde esse rei vai chegar. E ele vai conquistar tudo. Então o que você tem que fazer? Calcula. Calcula se você consegue enfrentar ele. Calcula se você consegue vencer ele. E o que Jesus está dizendo aqui é que o sábio, ele vai dizer o quê? Não dá. Não dá para vencer esse rei. Então eu vou fazer logo um acordo de paz, eu vou me render. Enquanto ele não chegou ainda para destruir tudo, eu já mando lá uma embaixada, ei, vem cá, vamos negociar aí, tá? Não quero mais a guerra contigo não, vamos entrar aí num acordo de paz, a gente se rende, a gente paga esses tributos aqui para você, vamos fazer um acordo aí. O que ele está nos ensinando basicamente é isso. Olha, há um dia de acerto de contas, há um dia em que o rei virá, Jesus prometeu, ele virá, e naquele dia não tem mais tempo para nada. Aquele dia é o dia de acertar as contas com esse mundo aqui. Se ele vier, né, e nós estivermos vivos ainda, nós vamos ver tudo isso daí. Aqueles que estiverem com ele, vão se encontrar com ele. Aqueles que não estiverem com ele, vão receber o juízo que ele está trazendo. Mas se a gente não estiver vivo até lá, não tem problema. Na hora que a gente partir desse mundo, nós vamos se encontrar com esse rei. Na hora que a gente partir desse mundo, nós vamos nos encontrar diante do juiz do universo. E a grande questão é, calcule aí. Você tem como chegar lá diante dele e vencer? E passar? Nós já aprendemos hoje aqui. A única maneira de nós chegarmos diante de Deus, quando nós estivermos lá diante dele, ele não vai perguntar assim, peraí, vem cá, por que eu devo deixar você entrar? O que foi que você fez de bom? Me dá aí a lista aí. Quanto é que você tem para pagar para você poder entrar? Ele não vai perguntar nada disso. Porque só tem uma maneira da gente entrar. A única resposta que a gente vai poder dar é o seguinte: eu só posso entrar porque o nome daquele que me amou e me salvou e se entregou por mim, ele com seu próprio sangue escreveu o meu nome no livro da vida. O meu nome está escrito aí, com o sangue dele. Eu só posso entrar porque ele pagou. Não é por nada que eu tenha feito. Então a maneira de fazer as pazes com esse rei agora é se arrependendo dos meus pecados. É reconhecendo, Senhor, eu não tenho vivido o tipo de vida de discípulo que o Senhor espera, que o Senhor deseja para mim.
eu tenho andado longe do Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor, mas eu não quero mais, Senhor. Eu lamento os meus pecados, eu quero abandonar os meus pecados. É arrependimento e fé. Eu confio no teu Filho. Eu confio que o preço que Ele pagou é suficiente para que eu esteja com o Senhor para sempre. Só Ele, só Ele. Só o que Ele fez, não o que eu tenha feito, é suficiente para isso. É assim que a gente faz as pazes com o Rei. Arrependimento e fé no Filho do Senhor. Então calcule as consequências de não andar com Jesus, de não ser um discípulo real de Jesus. Calcule se você pode ser discípulo, mas calcule também se você não pode ser discípulo. Se você está disposto a continuar vivendo no seu pecado, olhando para Jesus só de longe, calcule, porque as consequências são terríveis e são eternas, e você precisa tomar uma decisão quanto a isso. O que a gente aprende com tudo isso que nós vimos aqui? Primeiro, as pessoas têm esquecido o que é a igreja. As pessoas têm esquecido o que é a igreja. A igreja não é um lugar de consumidores. A igreja não é um shopping center, que você vem aqui para pegar o que te interessa, para consumir. A igreja não é um clube, que você vem aqui para alcançar algum momento alegre, feliz, ou seja lá o que for. Às vezes as pessoas saem do culto, né? Aí dizem assim, gostei do culto hoje. Aí, sei lá, pode alguém sair e dizer assim, hoje eu não gostei do culto não. Não tem problema, porque o culto não era para você. O culto é para o Senhor. Mas essa mentalidade de consumo, eu estou indo para lá, é para pegar alguma coisa aqui para mim, aqui, para consumir. A igreja é um lugar de entrega total. Nós estamos aqui para nos entregar ao Senhor, para nos consagrar ao Senhor, é para cantar para o Senhor, é para ouvir a voz do Senhor, é para nos comprometer com o Senhor, é entrega total. É isso que a gente faz aqui, é culto. Culto é serviço para o Senhor. A gente quer que Ele se agrade de nós. E as pessoas têm esquecido disso. E elas se contentam em vir, em sentar, em ouvir e ir embora. Isso é suficiente para elas. E a grande pergunta é, onde estão os discípulos de Jesus? Aqueles que de fato estão ali para entregar tudo por Ele. Que Ele chama para isso, onde estão? Onde estão os que andam com Jesus, que amam Jesus mais do que tudo, que estão dispostos a morrer por causa de Jesus, a deixar tudo por causa de Jesus? Onde estão? Faça uns testes aí na sua vida, para saber se você está nesse compromisso radical com Jesus. Sabe, a gente tem algumas programações às vezes na igreja, e a gente sabe que muitos irmãos às vezes não podem vir, porque estão doentes, porque estão trabalhando, ou por qualquer outra coisa assim. Mas sabe qual é o problema? É que eu digo que eu sou discípulo de Jesus, que eu estou disposto a fazer tudo, a morrer por Jesus. E aí, quando chega na hora lá do culto, da atividade, do PG, ou de qualquer outra coisa, aí eu não posso. Não, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado, né? Hoje vou marcar com fulano para isso. Onde é que está o teu compromisso com Jesus? Aí tu quer me dizer que tu morre por causa de Jesus. Não está com compromisso nem de estar junto com os irmãos para adorar o Senhor uma vez perdida. 1 hora do teu dia, da tua noite. E aí eu morro por causa de Jesus. Quem é que está fazendo a tua agenda? Esse é o grande problema. Eu não sou mais meu, eu sou dele. Então quem faz a agenda da minha vida é Ele. Mas o problema é que eu ainda estou querendo fazer a agenda da minha vida. Então como é que eu faço a minha agenda? Primeiro, todas as coisas que eu quero realizar. Tudo que eu tenho para fazer. Depois, deixa eu ver o que sobrou aqui para encaixar as coisas de Jesus na minha vida. Quando deveria ser o contrário. Primeiro, quais são as coisas que Jesus quer que eu faça? Então Jesus quer que eu esteja aqui com os irmãos. Jesus quer que eu tenha esse tempo devocional aqui, de leitura da palavra, oração. Jesus quer essas coisas. Ok, agora qual é o tempo que me sobra para eu fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer? Nós estamos invertendo, gente. E ainda estamos querendo dizer que a gente morre por Jesus. Quando a gente não tem coragem de negar nada por Jesus. Nada. Primeiro os meus interesses. O que sobrar, Jesus. Quando Jesus está dizendo que a prioridade sou eu. Primeiro eu. O que sobrar, para você.
para você fazer para mim. Sabe? A gente às vezes marca, vamos limpar o terreno, né? Para a gente construir lá, a gente está com o projeto de construir a nossa igreja, graças a Deus as coisas estão avançando. Vamos limpar o terreno. Aí a gente marca. Aí aparece lá 5 irmãos, os mesmos 5 de sempre. Aí eu morro por Jesus? Eu sei, mais uma vez, tem gente que não pode estar lá, porque tem outros compromissos, realmente está trabalhando e tudo mais. Eu estou falando aqui de quem pode. Quem pode e não vai. Por que não vai? Porque não é prioridade. Vamos marcar para trazer as cadeiras, equipamento de som para cá. Quem vai? Esses dias eu até botei lá no grupo dos homens, né? Irmãos, tem 28 homens aí, eu não acredito não, que só tenha 5, 6 aí disponíveis para fazer essa obra aí. Prioridade, irmãos. Aí às vezes, eu deixo o que eu estou fazendo, estava lá preparando sermão, alguma coisa assim, eu deixo para ir, para estar lá com os irmãos para fazer isso. Eu estava fazendo outra coisa para Jesus, para servir a igreja de Jesus. Mas eu paro e vou lá. Por quê? Porque outros irmãos que podiam estar ali, que um dia disseram, eu amo Jesus, eu vou morrer por Jesus, simplesmente decidem não ir. Podem e não vão. Essa é a questão aqui. Dízimos e ofertas. Eita, pastor, lá vem, né? Se você está nos visitando hoje aqui, a nossa igreja, nós não falamos muito sobre esse assunto. Se você vier a outros cultos aqui, hoje você deu o azar, né? Chegar no dia que eu vou falar sobre isso, né? Mas normalmente essa não é a questão que nós enfatizamos. Aqui na nossa igreja nós temos uma tesouraria, por exemplo. Todo ano nós elegemos, todo ano, tem uma eleição. Todos os irmãos da nossa igreja votam em quem é que vai ficar responsável pela tesouraria. E aí a tesouraria é que administra toda essa parte financeira da nossa igreja. O que entra de dízimos e ofertas para cá, não vem para o pastor, né? Algumas pessoas acham assim, né? Em alguns cantos é assim, né? Aqui na nossa igreja não é. Esses dízimos e ofertas são para ser usados para a obra do Senhor. Eu recebo um salário da igreja. Esse salário, a igreja decide. A igreja se reúne em assembleia e vota. Quanto é que nós vamos pagar de salário para o pastor? Eu nem participo da assembleia, para deixar os irmãos plenamente à vontade de concordar, de discordar e decidirem isso daí, tá? Então, se entrar mais, se entrar menos, isso não muda nada para mim. Porque o que eu recebo é o que a igreja decidiu que vai ser o meu salário, ok? Então, eu posso falar aqui sobre essa questão de dízimos e ofertas, porque a obra do Senhor, ela é feita com o quê? Com dízimos e ofertas. Aqui não vai chegar, o prefeito de Itaitinga não vai chegar para a gente, vai dizer assim, quanto é que vocês estão precisando aí? Eu vou requerer aqui uma verba federal para ajudar a Igreja Batista de Itaitinga. Tem isso daí? E se tivesse, a gente ia ficar com o olho desse tamanho, né? O que é que ele quer em troca, né? Lá vem coisa aí. Não. A obra ela é feita por meio dos dízimos e ofertas dos irmãos. Aí eu digo, eu deixo tudo por Jesus, morro por Jesus, e nem 10% eu tenho capacidade de dar para Jesus. E sabe uma coisa que eu escuto, assim, muita gente falando, um detalhe também, viu gente? Eu sou pastor da igreja, eu dou dízimo e oferta também, que nem todo irmão. Todo mês está lá, no relatóriozinho lá, meu dízimo e oferta que eu entrego para a igreja, de tudo que eu ganho, ok? Então, estou falando aqui de uma coisa que os irmãos têm que fazer e que não me toca. Não. Agora a grande questão é, eu deixo tudo por Jesus, eu morro por Jesus, mas nem 10% eu tenho capacidade de dar. E a desculpa que eu mais escuto é o seguinte, não, mas quando as coisas melhorarem, né? Não, quando eu... Sabe de uma coisa? Nunca melhora. Nunca melhora. Para Jesus não. Né? Você pode melhorar o seu salário 300 vezes. Se o seu coração, Jesus não é prioridade, a obra do Senhor não é prioridade, não importa quantas vezes você melhorar o seu salário. Vai ter sempre um negócio a mais para você comprar, uma coisa a mais para você adquirir, uma viagem a mais para você fazer, escola a mais para você pagar de menino, plano de saúde a mais, e você nunca se compromete com nada. E fica sempre nessa conversa. E aí, no final das contas, eu posso chegar e dizer assim, eu morro por causa de Jesus? Eu estou disposto a deixar tudo por causa de Jesus? Os irmãos estão vendo, nós compramos lá o terreno. Daqui a pouco, depois do nosso culto, nós vamos ter uma breve reunião para tomar algumas decisões financeiras, porque a gente está querendo realmente fazer a obra do Senhor.
A gente está precisando talvez comprar uma parte do terreno de trás, construir o prédio da nossa igreja, que vai servir melhor os irmãos, que não vai ter, né, esse som que a gente escutou hoje aqui, para a gente poder estar ali concentrado, adorando o Senhor. Mas tudo isso precisa de quê? Quem é que vai sustentar? Quem é que vai fazer a obra do Senhor avançar? Nós, eu e você, cada um de nós. Outra coisa, aqui na nossa igreja nós temos uma classe de membresia. Todo mundo quer ser membro, passa primeiro pela classe de membresia. A gente tem alguns encontros, 7 encontros, onde a gente vai falar sobre alguns pontos fundamentais da fé cristã, de como a nossa igreja funciona e tudo mais. Por que a gente faz isso? Porque a gente não está interessado apenas em números. É muito bom ver pessoas se convertendo ao Senhor, dobrando seus pés diante do Senhor, desejando viver com o Senhor, entregando sua vida ao Senhor. Nós queremos ver cada vez mais e mais pessoas fazendo isso. Mas lembra, Jesus não está interessado em fã, Ele quer discípulo. E essa classe que a gente faz é para quê? É para que aquelas pessoas elas possam entender como é e elas possam dizer assim, é isso que eu quero. A gente não quer enganar ninguém. A gente não quer que a pessoa chegue aqui, eu pensava que era de um jeito, depois descobri que era outro. Não. A gente quer ser bem honesto, bem sincero, e a gente quer dizer, nós somos assim, a nossa igreja funciona assim, nós cremos assim. Para que aquelas pessoas que realmente decidirem, elas vão calcular. Eu digo isso muitas vezes, às vezes em algumas classes eu digo, olha gente, tá? Não é porque você está fazendo a classe que é obrigado a ser membro da nossa igreja, não. Pode chegar no final da classe e você dizer assim, olha, eu achei interessante e tal, mas não quero. Ok, tudo bem. Porque nós queremos pessoas comprometidas com Jesus, que entenderam e vão dizer o seguinte, eu quero, e eu vou para cima. Eu vou fazer a obra do Senhor. Eu quero ser mais um para contribuir na obra do Senhor, para ver o reino de Deus avançar, para ver o nome de Cristo conhecido, para ver gente salva. É isso que eu quero. Então é por isso que a gente tem esse cuidado de fazer a classe de membresia, para ver quem é que realmente é discípulo ou não. Para ver quem realmente está querendo andar com Jesus, ou quem está só na multidão tentando enxergar alguma coisa. Ser discípulo exige compromisso. Infelizmente, muitas vezes nós estamos sonolentos. Estamos precisando ser despertados por Jesus, para entender esse compromisso aqui. Para de fato viver para Ele integralmente, totalmente. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos guardado. Deus tem suprido as necessidades de cada um dos irmãos. Eu conheço cada um dos irmãos. Deus tem, graças a Deus aqui na nossa igreja, diante disso que a gente está passando aí, não tem nenhum irmão que foi nem internado. Nenhum morreu, graças a Deus, mas nenhum foi nem internado. Cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Não tem nenhum irmão que eu esteja sabendo que esteja desempregado, por exemplo. Quantas pessoas passando aí por dificuldades financeiras, e eu sei que as coisas estão mais caras, estão mais difíceis, mas não tem nenhum desempregado. O Senhor tem sustentado, tem guardado aí o trabalho. A gente não tem um prédio para nos reunir. Estamos aqui hoje reunindo, graças a Deus, a generosidade dos irmãos, né, da Eliane, do seu marido, que cederam isso aqui para a gente, poder se reunir. Estávamos nos reunindo, tendo que nos reunir pela internet, né, fazendo culto online, que não é culto. Mas pelo menos tentando ali ainda servir os irmãos com a palavra de Deus. E mesmo assim, na nossa última assembleia, a gente recebeu 16 pessoas. Quem é que faz isso? Deus. Batizamos 5 pessoas lá. Quem é que está fazendo isso? Deus. Deus tem abençoado. Deus tem feito a sua igreja avançar, a sua igreja prosperar. Mas a grande questão é, e nós, como discípulos de Jesus, o que a gente está fazendo? Será que nós estamos comprometidos mesmo? Comprometidos mesmo em nos entregar totalmente para o Senhor? Porque do mesmo jeito que Deus abençoa, Ele fala para as igrejas lá em Apocalipse, se vocês não se corrigirem, se vocês não se consertarem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aí e vou apagar o candeeiro de vocês. A igreja lá, ela é simbolizada como se fosse um castiçal. Tem lá a vela e o fogo. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu criei igrejas para brilharem. Mas se a igreja não quer brilhar, eu vou apagar isso daí. E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos ser discípulos de Jesus mesmo, de verdade? Ou nós vamos ficar brincando de ser crente? Brincando de ser crente enquanto está legal, eu estou lá. Mas na hora que eu tenho que servir, aí não, aí eu tiro meu corpo fora. Temos que acordar, irmãos. Acordar. 70 discípulos de Jesus
viraram o mundo de cabeça para baixo. E através daqueles homens fizeram com que a palavra de Deus chegasse até nós hoje aqui. E hoje a igreja no Brasil tem milhões de pessoas. E por que o reino não avança? E por que há tanta maldade? E por que há tanto escândalo? E por que há tanto pecado? Porque tem gente brincando de ser crente. Gente que não entendeu ainda o que é ser discípulo de Jesus. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa resgatar aquilo que o Senhor fez lá no começo. Naqueles primeiros dias lá. Quando a realidade do pecado era a realidade mesmo que estava diante dos nossos olhos. Que a gente parece às vezes que esqueceu de quem a gente era. Às vezes a gente esquece de onde é que Jesus nos tirou. Quem era você? Onde é que você estava quando Jesus, com o seu amor, viu você chafurdando na lama, sem querer nada com Ele, foi ao teu encontro e te arrancou de lá? Nos primeiros dias, como era a tua vida com Jesus? Ah, como eu tinha prazer, eu queria estar, era no meio do povo de Deus, era todo dia. Quando eu me converti, eu me lembro que eu ficava pensando assim, como era bom se eu pudesse morar junto com os irmãos dentro da igreja. Porque eu queria estar lá o tempo todo. Eu queria ouvir Jesus a toda hora. Alguém pregando para mim sobre Jesus. Ler a palavra do Senhor. Conhecer o Senhor. Orar. E eu fui me acostumando. E a gente vai se acostumando. E a gente vai perdendo aquele primeiro amor que tem que ser resgatado. Se você está frio, se você está apático, não se entregue. Se doe para Jesus ainda mais. Se encha de Jesus. Vai lá, liga louvor na tua casa, escuta pregação na tua casa, dobra teu joelho, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu vou ficar aqui até o Senhor vir falar comigo. Mas faz alguma coisa, volta para o primeiro amor, para ver se assim você pode realmente olhar para si com verdade, com sinceridade e dizer, eu sou discípulo. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui, eu morro por Ti se for preciso, Senhor, porque eu sou Teu, eu não tenho mais vida, a minha vida é Tua. É isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa. Quando a gente olha aqui para as exigências de Jesus, a gente fica assim, meu Deus, quem é que pode exigir isso que Ele está exigindo de mim? Sabe, eu não posso, eu não poderia chegar aqui para vocês e dizer assim, irmãos, você quer ser membro da Igreja Batista de Itaitinga? Então agora você vai ter que me amar mais do que todo mundo, sua família e tudo mais. Você vai ter que dizer não para todo mundo e dizer sim para mim. Você vai ter que estar disposto a morrer por causa de mim. E você vai ter que estar disposto a deixar tudo por causa de mim. Eu não posso dizer isso. Mas Jesus foi lá e disse que por Ele eu tenho que estar pronto para morrer, eu tenho que estar pronto para perder, eu tenho que estar pronto para amar Ele acima de tudo e dizer não para todo mundo por causa dEle. Por que Ele pode fazer isso? Porque Ele é Deus. O Deus que se fez homem, que se encarnou, para dar a própria vida, para morrer numa cruz maldita, por causa de mim e de você. Então Ele merece tudo. Ele entregou tudo e Ele merece tudo. O problema é que nós não estamos enxergando Jesus como Ele é. Nós estamos perdendo. Por que é difícil para nós? Porque nós não estamos enxergando, gente. Sabe Zaqueu, que eu falei dele hoje já aqui? Zaqueu de repente olhou para Jesus e viu algo que às vezes eu e você não estamos vendo. Porque não precisou Jesus dizer nada para ele. Ele estava lá, almoçando com Jesus, dizendo, eu vou na tua casa hoje. E Jesus entrou lá. E Zaqueu de repente, ele viu algo em Jesus, que ele disse assim, cara, Jesus vale muito mais do que tudo. Por Jesus eu posso deixar tudo. Ele olhou e disse assim, Senhor, eu vou entregar metade do que eu fiz. Eu reconheço o meu pecado. Gente que eu defraudei, eu vou entregar, Senhor. Ele viu algo em Jesus que quebrou o coração dele. E que ele não podia mais ser o mesmo. Ele não podia ficar mais do mesmo jeito. Ele agora estava pronto a entregar tudo, porque ele viu Jesus como Ele é. E Jesus disse, hoje entrou salvação na tua casa. Um dia Jesus estava passando, tinha um cobrador de impostos chamado Levi. Jesus olhou para ele e disse assim, vem, segue-me. E o texto diz, aquele homem, deixando tudo, ele foi atrás de Jesus. O que faz uma pessoa estar lá no seu emprego, estar lá fazendo as suas coisas, e de repente, ela deixar tudo, assinar lá a sua carta de demissão, e ir embora atrás de alguém, que ela não sabe nem para onde está indo. Ele viu em Jesus algo que eu e você precisamos ver, e não estamos vendo.
Ela viu Jesus como Ele era. E eu e você precisamos ver Jesus de novo, como Ele é. Como aquele que veio ao nosso encontro naquele dia. Que quebrou tudo em nós. Que nos arrancou da lama e disse, eu te amo, meu filho. Vem comigo. É isso que a gente precisa ver de novo. Para a gente agora ser realmente discípulo de Jesus, não fã. Não só admirador. Não só seguidor de longe. É isso que você e eu precisamos ver. Antes, entender. Antes de decidirmos andar com Jesus. Vamos orar agora? Senhor, eu te louvo pela Tua palavra, santa e bendita. Eu te peço nesse momento que o Senhor opere o que só o Senhor pode operar. Que o Teu Espírito Santo possa visitar o Teu povo aqui hoje. Com poder, Senhor. Quebrar corações. Dar visão espiritual. Tirar as escamas dos olhos. E nos fazer enxergar Jesus de novo. Ou enxergar Jesus pela primeira vez. Como nós nunca tínhamos enxergado ainda. Entender que Ele é dono de tudo. Que Ele vale a pena. Por Ele vale a pena morrer. Porque aqueles que morrem por Ele ganham vida eterna. Não perdem nada. Nós não perdemos nada. Nós ganhamos tudo ao crermos no Senhor e nos comprometermos com Ele. Nesse compromisso radical. Nos faz enxergar, Senhor, que a nossa vida aqui é passageira, é breve. E que todos esses brinquedos aos quais nós estamos nos apegando nessa vida, tudo isso vai ficar para trás e não vai valer nada, Senhor. É só aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é eterno e que vai durar para sempre. Portanto, Senhor, desperta o nosso coração para esse compromisso real, vivo, verdadeiro contigo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.